base para a salvação universal. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Perceba que ele salvou o mundo, não apenas os evangélicos, católicos, espíritas ou qualquer denominação, e também não apenas os bons, os que creem, não, todos. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Perceba mais uma vez que Jesus fala que o corpo dele foi dado pela vida do mundo. Entendeu? Pela vida do mundo. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Perceba aí que ele não diz alguns, ou os bons, os que fazem rituais, os que fazem cerimoniais, batismos e essas coisas. Mas ele diz que ele atrairia todos, dando a entender que essa atração é irresistível, que nós não tínhamos nada em nós mesmos de justiça para podermos aceitá-lo. Essa história de aceitar Jesus é mentira da religião, porque na verdade nós estávamos mortos em delitos e pecados, não tínhamos como optar em dizer sim ou não, mas ele deu vida, estando nós ainda mortos. Essa é a grande realidade, porque por isso e pela graça somos salvos. Amém? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Perceba aí, amado irmão, Jesus veio para salvar, e pode ter certeza que ele não falhou, apesar de que alguns evangélicos, quando falam que Jesus é o Salvador, mas dizem que quem reina é o diabo. Como pode? Quem venceu quem na cruz? Essa é a grande realidade. Eu creio que ele veio e a sua obra foi completa e perfeita, por isso ele disse: tetelestai, está consumado. Romanos 11, 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Perceba que ele usou de misericórdia com todos. Não tinha bom, melhor, pior, mas todos no mesmo barco. Hitler, eu, você, o pior bandido, o pior assassino, todos fomos encerrados debaixo da desobediência.
para que ele pudesse usar da misericórdia comigo, com você e com o mais pior homem da face da terra. Essa é a grande verdade. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Perceba que Deus não levou em conta os pecados do mundo, mas reconciliou-nos apesar disso. Não nos imputou nossos pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Efésios, capítulo 1, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Perceba que a reconciliação aí é universal. Romanos, capítulo 5, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram todos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre todos. Perceba que a graça veio sobre todos. Antigamente, até Jesus vir, o homem não poderia dizer assim: ah, mas eu não tenho pecado. Não, todos pecaram e separados da graça, da glória de Deus estavam. Se isso reinou até Jesus, quer dizer que a obra de Cristo foi menor que essa do diabo? De maneira nenhuma, meu irmão. A obra de Cristo foi superior. Só que os evangélicos pregam que Jesus venceu, mas o diabo reina. Então, eles mentem. Primeiro Timóteo capítulo 2, versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Perceba, aí que diz por todos. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Perceba, trazendo salvação sobre todos os homens. Não apenas os que levantaram a mão e tomaram banho na sua religião, mas sobre todos os homens. Está muito claro para mim. João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Perceba que aí está muito claro, pelos de todo o mundo. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Perceba que Deus ama indistintamente bons e maus.
justos e injustos. Estamos todos no mesmo barco. Isso é a realidade. Paralelos entre os atos de dois homens que trouxeram transformações à história de toda a humanidade. Preste muita atenção que nós vamos traçar aqui agora esse paralelo. Adão foi o primeiro homem feito em carne que pecou. Por esse ato contaminou a toda a humanidade, trazendo a morte. Jesus foi o primeiro homem que, embora fosse feito em carne como Adão, mas que com sua morte e ressurreição gerou todos os homens espirituais. Fato. Consequências dos atos desses dois homens, Adão e Jesus. Romanos 9,18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Romanos 9,17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Perceba que não vamos reinar ainda, mas já aqui nós já reinamos em vida por Jesus. Então, o reino de Deus veio até nós, ele está em nós, estamos reinando com Cristo. Nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Essa é a grande realidade. Estamos reinando em vida ainda. Isso é maravilhoso. Romanos 9,16 diz: Adão, no caso, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Olha o paralelo com Jesus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muito mais superior, maravilha. Isso é realmente se você crê. Se você crê que foi assim, como eu também creio que foi, a graça do Senhor Jesus muito maior do que a ofensa. Portanto, ela reina hoje. Ainda que alguns pregam contraditadamente, no caso. Falam da graça, da salvação, mas não creem nela. Porque dizem que o diabo que reina. Romanos 9,21, né? Nós acabamos de ver. Com Adão, para que assim como o pecado reinou na morte, agora com Jesus também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Primeiro Coríntios 15, 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Claro, claríssimo isso. Quais as condições para a salvação? Essa é a pergunta. Vamos ver então algumas coisas acerca desse detalhe de salvação. Segundo os
os segmentos que têm como base a Bíblia, tanto o Velho como o Novo Testamento, afirmam que existem posições ou condições. Vamos ver isso, como é. Os judeus dizem que só se salvarão quem obedece e segue a Torá e o Deus do Velho Testamento, a saber, Jeová. Nas primeiras pregações de Jesus, as pessoas se espantavam com seus ensinos, que estavam à frente da religião judaica, e batiam de frente com as suas tradições. Constantemente víamos ele debatendo com os fariseus. A mensagem de Jesus era de um Deus Pai que ama seus inimigos e igualmente fornece o necessário a todos indistintamente, a bons e a maus, justos e injustos, e não faz acepção de pessoas, conforme Jeová e seus seguidores faziam, amando apenas Israel, mas vindo a amar o mundo. Jeová tinha ciúmes e era vingativo com seu povo. Deuteronômio 7, 6 e 7. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos. Êxodo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Já o Pai Celestial, ele ama a todos e deve ser adorado por amor, em espírito e em verdade, não por medo. Jesus alegou que seu Pai é amor e o verdadeiro Deus. Os evangélicos, católicos, espíritas e outros, eles têm em comum que a sua doutrina é a verdadeira e as outras são heresias de condenação. Nesse emaranhado de interpretações, ficamos nós, no meio, vendidos. As ideias dos religiosos que pleiteiam para si que sua denominação ou religião é a verdadeira, e os seus membros devem se adaptar a ela para se salvarem, negando assim a salvação já feita, já completada por Jesus. Já a graça de Deus é anulada por eles. Muito claro isso. Vamos ver o que diz Timóteo, 1 Timóteo 4, 9 e 10. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Preste muita atenção nesse texto. Paulo confirma essa verdade dizendo: esta palavra é digna de toda aceitação. Que palavra? Que Jesus é o Salvador de todos os homens, principalmente os da fé. Observe aí, perceba que aí estão os que creem e os que não creem. Dá para perceber isso? Quando ele diz principalmente os da fé? Então vem a questão: e os sem fé? Eles serão salvos? Sim, Paulo disse principalmente, não exclusivamente os que têm fé. Qual foi a missão de Jesus?
João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João disse que essa era a missão de Jesus, tirar o pecado do mundo. E não tirar apenas o pecado daqueles que são da fé, mas sim do mundo todo. Obra completa. Me entende? Essa é a questão que muitos não param para raciocinar e pensar. Hebreus 9:26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Perceba que é por todo o mundo. Romanos 8:3. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. João 6:33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Perceba que em todos os textos até aqui mostram que Jesus consumou, completou a sua missão. E, portanto, é o Salvador do mundo de modo incondicional. E não apenas de alguns. Estamos encerrando agora. Quero encerrar fazendo essa pergunta para você. Você tem ideia do que significa graça? Você tem noção do que significa graça? Eu vou resumir contando aqui uma história. Havia um garotinho de nome Silvio que frequentava algumas reuniões e era assíduo ali porque gostava de cantar e estar junto com os outros irmãozinhos. Um dia ele parou de vir naquelas reuniões e o irmão Léo, que era o irmão mais velho da turma ali, ele sentiu falta do irmão, do menino. Aí perguntou para os outros falaram: olha, o Silvio não está vindo porque ele é muito pobre, não tem calçado, eles moram num barraquinho lá em cima do morro. Então o irmão Léo foi, comprou uma roupa bem bonitinha para ele, um calçado, e foi lá no morro levar. Quando entregou assim, recebeu uma pedrada nos olhos e teve que descer correndo fazer curativo. E chegando lá ficou muito mal mesmo com aquela pedrada no seu olho. Logo que estava lá no hospital ainda, chegam o pai e o garotinho ali devolvendo o presente. Viemos devolver o presente. Aí o homem olhou para o garotinho e falou: mas você não precisa? O garotinho abaixou a cabeça e disse: eu preciso, mas não mereço. Aí o irmão disse: mas eu não dei porque você merece, eu dei porque você precisa. Essa é uma grande definição da graça de Deus. Não recebemos este presente da salvação por merecimento, por méritos próprios, mas foi única e exclusivamente pelo sacrifício, pela oferta de si mesmo, pelo amor incondicional que o Pai teve por nós. Por isso, meu irmão, receba a graça, não venda a graça, não se deixe vender por textos que não condizem com a graça de Deus, não se deixe levar por lobos que manipulam para te controlar, te prender no sistema religioso, mas saiba
que tudo foi feito por Ele por amor, não por merecimento. Então, você não tem nenhuma vantagem sobre Hitler, sobre um traficante, sobre um assassino, nenhuma. Todos fomos encerrados debaixo da desobediência para que o bom Pai usasse de misericórdia para com todos nós. É isso aí, até a próxima oportunidade. Tchau!